E assim, mais elevados por essa música que nos inspira, nos ligamos ao nosso mentor espiritual, este companheiro de todos os momentos, pedindo a ele que nos inspire para que possamos trazer a boa palavra na noite de hoje. Nos ligando também a Maria de Nazaré, esta irmã tão querida, mãe de Jesus, pedindo a ela que interceda por nós e nos leve até a presença de seu amado Filho, nosso Mestre. A Jesus, então, humildemente pedimos que possamos segurar em suas mãos para que ele nos leve até a presença de Deus, nosso Pai. E diante de Deus, queremos agradecer por tudo que temos, por tudo que somos, mas principalmente por mais esta oportunidade que temos de estarmos aqui trabalhando a nossa evolução espiritual. A Ti, Pai amado, oferecemos a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve encarnado entre nós. E humildemente dizemos: Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois é Teu o poder, o reino e a glória para todo sempre. Muito boa noite a todos. Boa noite, Flávia. Boa noite, Mauro. Boa noite, Sueli. Muito obrigado aí. Eu gostaria de me apresentar para aqueles que não me conhecem ainda. Meu nome é Rudney, eu sou trabalhador aqui, voluntário da Seara Espírita Jardim das Oliveiras, na Praia Grande, e também da Casa Espírita Renovação, na cidade de Mongaguá, aqui, tudo no litoral sul. E também fazemos parte, não é? Estamos à frente do grupo de teatro Elos de Amor, que, se Deus quiser, ainda esse ano a gente volta ativa, que por conta dessa pandemia a gente deu um bom tempo. Eu queria agradecer mais uma vez ao convite, a você, Sueli, que nos dá essa oportunidade. Boa noite, Serli. Nos dá essa oportunidade de estarmos aqui. Agradecer ao Mauro pela paciência, não é? Porque é impressionante, toda vez dá um probleminha e hoje já resolvemos cedo. Ainda bem que deu tempo da gente ver logo antes do almoço. E a gente foi convidado então para falar sobre um tema: saber envelhecer. Eu não sei se eu sou a pessoa mais correta a falar disso, porque quando um adolescente fala da velhice fica um pouco complicado, né? Quem me dera. Eu encontrei uma frase que eu não sei dizer quem é o autor, porque na hora que eu consultei aparece mais que um, aí já fica difícil. E ela diz assim: o corpo envelhece sem a sua permissão, mas a alma só se você permitir. Eu acho que antes de mais nada a gente tem que entender, né? Não confundir envelhecer, né, com maturidade, que é totalmente diferente. Um pouco mais na nossa pesquisa, a gente verifica, segundo informações, né, estatísticas da OMS, Organização Mundial da Saúde, há algumas décadas atrás a expectativa de vida, por incrível que pareça, eram de 30 a 35 anos. Hoje a expectativa de vida no Brasil, mesmo sendo um país de terceiro mundo, hoje já é de aproximadamente 75 anos. Maior que a média mundial, né? A expectativa da média mundial, que é de 71 a 72 anos de idade. Muito bem. Não contaram isso nem para Chico, né? Porque ele faleceu aos 92 anos, e nem para a última tia que eu tinha, que faleceu essa semana, com 97 anos. Mas isso não tem muito a ver. Não é? É importante que a gente entenda e saiba como encarar esse envelhecimento e como agir.
Na literatura espírita eu não encontrei muita coisa não que fale sobre isso, mas a gente pesquisando um pouco aqui, um pouco ali, eu encontrei no Evangelho, existe no capítulo 14, quando ele fala honrai pai e mãe, ele cita o cuidado que nós temos que ter com os nossos pais, né? Nós devemos honrar, e aí ele comenta a respeito que a gente deve estar todas as condições, afinal de contas, foram os pais que nos criaram, né? E que eles merecem o nosso respeito. E quando chega a nossa hora de cuidar deles, que nós reservemos a eles o melhor espaço, a melhor comodidade, melhor dizendo. E a gente percebe que muitas vezes isso não acontece. Nos dias de hoje, parece que a coisa mudou um pouco e a gente constata e a gente verifica que muitos hoje, filhos, vivem hoje com os pais por conta de uma série de problemas, né? As consequências inclusive dessa pandemia, onde muita gente perdeu emprego, não conseguiu pagar aluguel e hoje retornam ao lar dos pais, por incrível que possa parecer, mas isso é bem melhor do que passar necessidades, e muitas vezes esses pais com uma parca aposentadoria ainda auxiliam os seus filhos. São muitos os casos que a gente tem conhecimento, muitas famílias que se separaram, ficaram sem eira nem beira e retornam. E a gente não está aqui levando nenhum tipo de crítica, muito pelo contrário, é só uma constatação de como é importante que a gente cuide das pessoas com mais idade. Porque a gente não sabe, né, na virada do mundo, o que nós vamos precisar. Então essa é a passagem que eu encontrei. E aí assim, se a gente for fazer a pergunta, né, que é tema da nossa conversa de hoje, não é palestra, como eu disse sempre. Palestrante é Edivaldo, é Raul Teixeira, Haroldo. A gente aqui é um estudante que procura trazer alguma informação, mas antes de mais nada, adquirir essas informações. É interessante que se a gente for fazer algumas perguntas, né, para algumas pessoas, por exemplo, do que é melhor, né? O que a gente tem que fazer para melhor envelhecer? Se a gente for pegar uma pessoa na área de nutrição, uma nutricionista, ela vai dizer, olha, a alimentação é fundamental, que se evite determinadas coisas, não se coma comida industrializada, toda a sequência, né, de alimentos que a gente tem que cuidar. Se partirmos para a área médica, então, eles nos vão dizer, olha, você precisa fazer exames periódicos, não é? Manter alguma atividade física e tudo mais, essa coisa toda. Em suma, o que nós precisamos, na verdade, né, e o médico nos fala isso, evitar os vícios, né? Nos recomenda atividades físicas. Quem cuida do nosso mental, então, manda que nós mantenhamos o nosso equilíbrio, que não fiquemos estressados, que não busquemos problemas, né, para não ter esse mal do estresse, o que hoje é realmente muito difícil a gente ter essa consciência, essa concentração, não é? Com essa pandemia foi uma prova assim, foi não, que ainda está sendo, né, uma prova muito grande de teste da nossa paciência, da nossa resignação, da nossa saudade aos nossos entes queridos, aquela vontade de nos ver, de estarmos juntos. Tem o lado bom também de tudo isso, mas muita gente ficou estressada, muita gente entrou em pânico, em síndromes, né, de excesso de ansiedade, depressão. Isso faz muito mal para nós. Enfim, para que tenhamos um envelhecimento mais tranquilo, nós temos que evitar qualquer tipo de excesso, seja ele de alimento, de trabalho, de exercícios físicos, tudo deve ser moderado. Mas aí nós estamos falando da parte física. E quanto à nossa alma, né? A nossa parte, o espírito,
O que a gente pode estar analisando a respeito? É muito comum a gente constatar que existem aí idosos, né, com espíritos muito jovens, assim como a gente também constata muitos jovens com espírito já de idosos. E a gente percebe isso através das nossas atitudes. Bom, como espíritas, nós sabemos que somos espíritos imortais. O que significa que esse período que nós passamos aqui encarnados é quase nada diante dessa imortalidade. E aí, como é que a gente vai saber a nossa verdadeira idade como espírito? Podemos ser espíritos milenares e não termos adquirido uma coisa que é muito séria, que é a maturidade. Ainda agirmos na nossa infância. E a gente sabe muito bem, se bater na cabeça, se procurar na memória, a gente vai encontrar alguns conhecidos que são assim. Não estou me referindo às pessoas que brincam, que são alegres. Uma coisa é maturidade, outra coisa é alegria, né? E então a gente tem que se preocupar realmente com esse amadurecimento. Nessa minha jornada evolutiva, né, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho praticado, o que eu tenho feito para me tornar uma pessoa mais madura em espírito. Essa análise que eu deixo aí para que a gente possa estar depois, talvez, debatendo, né? Eu estou vendo algumas mensagens aqui, mas a distância não me permite, porque o grau do óculos é forte e eu continuo não enxergando, né? Todos nós sabemos que nós temos que passar por essa experiência chamada reencarnação ou encarnação. Que quando aqui voltamos, nós já temos lá acertado no plano espiritual um prazo de validade. E conforme a gente usa esse nosso aparelho que nos é emprestado, que é o corpo, que um dia nós vamos ter que devolver ele à Terra, nós podemos reduzir ou aumentar esse prazo de validade. Sabendo disso, e como a gente não sabe o que nós combinamos quando viemos para cá, é imperativo que a gente aproveite cada minuto dessa nossa vida, desse período nosso de evolução, não desperdiçando absolutamente nada. Difícil, né? E quando a gente fala isso, nós, como eu disse, que já passamos dos 15 anos, né? A gente começa a refletir da nossa responsabilidade com a infância e com a juventude. Porque nós já temos a experiência, já fizemos muita bobagem, não é verdade? Nós erramos, e é comum até a gente ouvir assim, nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, muita coisa eu não faria. Eu pelo menos já disse isso muitas vezes para mim mesmo. Evidente que ainda não tive as asas, né? Não ganhei o meu brevet de anjo, mas muita coisa que a gente erroneamente fazia, até por desconhecimento, hoje não faz mais. E aí eu comecei a pensar nesse tema, o que adianta falar da velhice se a gente não nos preocupar com a infância e com os jovens. Afinal de contas, eles, se tudo correr bem, não tem problema nenhum, eles serão os idosos do futuro. Essa meninada que está chegando agora é extremamente inteligente, não é? A gente vê aí crianças recém-nascidas que nos surpreendem. A internet está cheia de gênios aí, músicos, né, com 4, 5 anos, coisas assim que a gente fica... São esses espíritos, talvez, que souberam envelhecer e que estão retornando aí até para ensinar nós que já somos idosos, para que eles tragam essas mensagens. Mas também encarnam conosco, né, alguns espíritos que precisam de muita orientação. E por que eu estou dizendo isso
a respeito da infância. Eu sou trabalhador voluntário de casa espírita, no caso de duas. Mas, por conta de nos convidarem a participar de alguns evangelhos em outras casas, nós acabamos criando uma amizade, um rol de amizade e conhecimento a respeito das casas. Uma coisa que me deixa bastante interessado e espantado às vezes, é que a grande maioria das casas elas têm mocidade e tem evangelização infantil. O que é um espetáculo, que funcionam maravilhosamente bem. Mas na sua grande maioria, para os filhos dos assistidos. Porque os filhos dos voluntários, via de regra, muitos deles não vão. É aquela história, é bom para os filhos dos outros, mas para os meus não funciona. Isso me deixa meio espantado. Boa noite, Nailda e Ademário. Me deixa assim realmente espantado. Que é comum a gente ver muita criança na evangelização ou jovens, mas a grande maioria não é de filhos dos trabalhadores. Por que será, né? É uma coisa a gente pensar. Será que nós estamos fazendo em casa esse papel de pessoas mais experientes e passando, ou simplesmente tem aquele que fala assim, não, mas eles têm livre-arbítrio, eles resolvem a vida deles. É uma coisa para a gente pensar. Por que a gente vai deixar eles incorrerem nos mesmos erros que nós incorremos? E o que a gente está vendo aí, uma juventude sem muitas perspectivas, na sua maioria. A minha esposa acaba de chegar, ela estava lá no atendimento fraterno da casa. E fazendo assim muitas bobagens, né? Tem muito jovem legal aí, fazendo muita coisa boa, mas tem muita gente aí que está totalmente desorientada e cabe a nós, os idosos, a ensinar-lhes, para que eles possam saber o que é ter uma velhice saudável. E a gente tem que ter consciência também, quando eu digo que a gente tem que ter atividades, né? A gente não pode parar, que não adianta a gente também, eu por exemplo estou caminhando aos 65 anos em outubro, não adianta eu querer fazer coisa que jovem de 20 faz, né? Embora a cabeça ainda se mantenha jovem, não é? Ela tem toda uma perspectiva jovem, o corpo já não acompanha mais. Vou contar um caso para vocês assim que realmente me entristeceu muito. Dia desses eu tive um problema em casa com chuva, teve um vendaval, chuva, e quando eu cheguei dentro de casa, a sala estava toda molhada. Falei, bom, tem que esperar o telhado secar para eu poder dar uma olhada no que aconteceu. Porque eu sempre fui muito ativo. Essas coisas de casa, pintura, parte elétrica, eu sempre nunca contratei ninguém, eu mesmo sempre o fiz. E foi muito triste constatar. Primeira dificuldade para subir no telhado. A perna não acompanhava mais determinados passos. E eu achei uma coisa muito interessante, quando minha casa não tem alçapão para entrar no forro, então você tem que tirar as telhas, e para entrar, eu me lembro antigamente que eu passava ali tranquilamente naquele quadradinho, né, entre as telhas, e aconteceu de que eu acho que encolheram o espaço, né? A chuva acho que encolheu o madeirame e ficou mais estreito. Eu só consegui adentrar no forro ralando toda a minha barriguinha, né? Que eu procuro manter, e não é fácil manter ela. E aí você começa a ficar triste, fala, está na hora de você começar a chamar as pessoas para fazerem o teu trabalho. Já não dá mais, né? E é isso que é legal, a gente tem que ter esse cuidado. A cabeça é jovem, a gente está ainda em plena atividade, então vamos usar isso para o bem. Mas a gente tem que entender que o corpo já não acompanha, nós temos as nossas limitações. É muito legal quando a meninada chama a gente, ô tio, tal, quando você participa de uma conversa, tal, tio daqui, tio de lá. O perigo é você se tornar tiozão, né?
tiozão é aquele que, apesar da idade, ele se acha um garotão, e aí a coisa fica feia, né? Então, tio legal, tiozão não, vamos entender isso direitinho. O que acontece então? É preciso que nós nos mantenhamos sempre em atividade. Saber envelhecer é isso. Buscar conhecimento, nos preparar, nos espiritualizar, não é? Porque para isso não tem idade. Dia desses saiu agora recentemente uma reportagem, aquele jornalista famoso Boris Kazoy, aos 80 anos de idade, ele resolve entrar para uma faculdade para fazer medicina veterinária. Olha que legal. Muita gente começou com comentários bestas, né? Que tem gente para tudo. Né? Porque o que o velho vai fazer na faculdade? Aí vai ter aquela meninada que vai tirar sarro. Outros até falam assim, vai para a faculdade, vai se juntar lá para fumar aquele cigarrinho que a gente sabe qual é, que é melhor não comentar. Como se todos os estudantes universitários utilizassem desse tipo de artifício. Ao invés de valorizar esta atitude, uma pessoa com 80 anos passar no vestibular e se preocupar em fazer uma faculdade, botar a mente para trabalhar. Quem sabe que com esses conhecimentos que ele vai adquirir, ele não pode ajudar muita gente. E tem uma coisa assim, não sou médico nem psicólogo, mas a gente escuta muito e eu acredito que é verdade, que ferramenta que não se usa enferruja. E aquele que coloca a sua mente para trabalhar, usando o seu conhecimento e tudo mais, ele se afasta daquele alemão que nos visita quando temos muita idade, quando a gente não tem esse tipo de atividade, que é o AL, né? O Alzheimer. Então, ao invés de elogiar essa criatura que aos 80 anos foi buscar uma faculdade, como muitos que a gente conhece, conheço aqui na nossa cidade, idosos que não sabem ler e escrever, foram buscar, boa noite Miriam, foram buscar se alfabetizar, se preparar para poder fazer alguma coisa. Olha que maravilha, não é? Então, quanto nós que temos uma idade um pouco mais avançada, não estou falando que a maioria daqui, eu não sei, eu não conheço todos que estão nos assistindo aqui, mas sei que não são jovenzinhos, né? Mas quanto nós podemos fazer ainda pelos nossos irmãos, ainda mais nesse período, nessa época que nós estamos passando, quanto auxílio, quanta orientação. Se nós buscarmos, não nos falta oportunidade de servir. Não sei aí na cidade de vocês, aqui na cidade de Praia Grande, muitas casas espíritas fecharam definitivamente. Por conta de não terem sede própria, terem que pagar aluguel. Vocês sabem que casa espírita ela vive de evento, né? Evento, festa junina, noite da pizza, sei lá, feijoada, um monte de eventos que a casa promove para poder se manter e manter cestas básicas e os trabalhos sociais que faz, além da manutenção em si, né? com a casa. E por conta disso, muitas casas fecharam por não conseguirem pagar sequer aluguel. A casa, uma das casas que eu sou voluntário, lá de Mongaguá, reabriu agora com todas as condições necessárias, né, com menos gente. E aqui da Praia Grande, a Seara Espírita, nós nos preocupamos, colocamos internet na casa, adquirimos aquele Meet do Google, né? Porque ele é gratuito até um determinado momento, mas como estamos tendo aí assistência fraterna
aos domingos, segundas e terças, e a gente transmite direto da casa também esse atendimento fraterno online. Então tem o presencial, que algumas pessoas vão, em torno de 20, 15, 30 pessoas na casa, e mais de 70 nos acompanham pela internet. Então nós tivemos essa preocupação, porque a quantidade de pessoas, eu moro pertinho aqui, é um quarteirão da casa espírita, e de vez em quando eu tenho a chave, passava lá e encontrava na porta vários bilhetinhos de pessoas precisando de ajuda, e não é ajuda material não, de conversar e tal. E de repente a gente fala, bom, então vamos pelo menos abrir meia hora para receber as doações de cesta básica, para tentar conversar com as pessoas e tal. E aí começou, né? Aí a pessoa chega, dá um passe. Bom, conclusão, se transformou já há muito tempo esse atendimento fraterno para que a gente possa atender as pessoas. Então nós que temos mais experiência e já estamos, né? Que nem eu falei, a expectativa de vida hoje é de 75 anos, espero que a gente demore um pouquinho mais, né? Porque como eu disse, eu estou com 65, então meus projetos são para mais 10 anos. Embora tudo a Deus pertença, e eu tenho procurado me ocupar bastante, né? A responsabilidade do atendimento fraterno no domingo, segunda e terça é minha. Eu ainda faço outras atividades, como aqui estou com vocês. Hoje eu estou aqui, a esposa que foi lá tomar conta. Aí estou procurando fazer bastante evangelho na casa dos outros, aquela coisa toda. Porque quem sabe a espiritualidade olha assim e fala, não, isso aí está muito ocupado, deixa ele mais um pouquinho aí, né? Porque se tem uma coisa que espírita tem medo é de morrer. Mas não tem problema não. Então, como eu estava dizendo, quantas oportunidades nós temos de ser úteis, de botar a nossa cabeça para trabalhar, né, em benefício dos outros. A gente escuta assim, nossa, a pessoa trabalha, ganha dinheiro, não, a hora que eu me aposentar, eu vou curtir a vida e tal, mas trabalhou tanto que acaba com problemas de saúde e acaba gastando esse dinheiro tudo num plano de saúde que não está barato, principalmente para nós, que já temos uma certa idade. Né? De que adiantou você pensar só no ter, e o ser, neca de pitibiriba, né? Como diz o outro. Então, tudo tem que ser moderado. Saber envelhecer é isso. Ter tranquilidade, é ter objetivos, e o principal objetivo para o nosso espírito é aquilo que Jesus nos pediu, amar ao próximo como a ti mesmo, fazer o bem, cuidar, não é? Como é bonito você ver quando a pessoa cuida de um idoso. A Miriam está dizendo assim que ela é professora de adultos, né? E parece que os alunos crescendo, evoluindo, que é muito gratificante. Com certeza, como é gratificante, por exemplo, você estar na casa espírita, chega uma pessoa totalmente caída, desequilibrada, cheia de problemas, e de repente você senta 5 minutos com a pessoa, dá um sorriso, conversa, explica, olha, vai passar, como dizia Chico, tudo passa, e você vê a pessoa sair com uma outra fisionomia. Pessoas, inclusive, que ao conversarem comigo, falaram até em suicídio. Olha a nossa responsabilidade, ensinar para essas pessoas que não é por aí. Isso é amadurecimento do espírito, porque nós buscamos esse conhecimento em algum momento. E hoje podemos passar gratuitamente, assim como Jesus nos falou, né? Dai de graça o que de graça recebeste. E a gente tem que fazer uso daquilo que Deus nos deu de mais valioso, que é a nossa vida. E eu volto a repetir, que pena que eu aprendi um pouco tarde demais. Nossa, se eu soubesse há muitos anos o que eu sei hoje, como seria bom, quanto eu ainda poderia fazer. Mas como eu falei no começo da nossa conversa,
nós temos um prazo de validade que pode ser estendido se a gente fizer bom uso desse fluido cósmico que recebemos, ampliando ele para poder ajudar mais, não ficando na ociosidade ou pensando bobagens. Importante, né, quando eu falei da infância, dos jovens, passar isso para eles, no sentido de que eles estão muito inteligentes, mas o que a gente está vendo hoje, muitos jovens assim ociosos, né? Na frente de uma tela de computador, só jogando, só jogando. Olha, difícil. A vida está aí para a gente poder fazer alguma coisa, né? Isso é saber envelhecer, né? Sendo útil em todos os momentos da nossa vida, amadurecendo o nosso espírito, orientando os jovens com amor, com nossa experiência e sabedoria adquirida durante essa nossa existência terrena. A gente sabe, depois eu vou ler uma poesia, que é Casimiro Cunha, que ele fala algumas coisas assim que são puras verdades, né? E é isso, gente. Como é que nós vamos envelhecer numa boa? É assim, é servindo. Foi essa a conclusão que eu cheguei. É servindo. Ninguém pode se dizer assim, olha, eu não tenho condição de servir. Quando eu lembro, e vocês com certeza conhecem, a história de Jerônimo Gonçalves, né? O gigante deitado, um camarada que cego, cardiopata, tetraplégico, que dependia dos outros para levá-lo a fazer palestras, e tem histórias engraçadíssimas nesse livro, O Gigante Deitado. Se não leram, leiam, que é muito, muito interessante. Ele tinha um bom humor, né? Isso é outra coisa que nos ajuda a envelhecer tranquilamente. Bom humor. Se mau humor resolvesse algum problema, né? E a gente passa isso, eu dou risada, né? Porque eu trabalho e muitas vezes o pessoal chega, parece que o cara brigou com o mundo, né? Como se alguém tivesse culpa dos seus problemas, né? E aquele mau humor, responde mal. Meu Deus, o que vai resolver isso? Alegria, minha gente, você ter essa possibilidade de estar entre as pessoas, de levar a palavra, de consolar, de animar. Eu estou muito feliz com esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Não como era antes, porque não dá, mas em poder ajudar, em poder fazer alguma coisa. Eu posso dizer que eu estou envelhecendo de uma forma muito legal. E até concordo aqui, tem aquele músico, Keith Richards, que era do Rolling Stones, e quem é da minha época vai lembrar dos Rolling Stones, né? Se tiver algum jovenzinho aí, deve conhecer só pela internet. E ele diz assim, olha, envelhecer é algo fascinante. Quanto mais velho você fica, mais velho quer ficar. Isso é sabedoria, gente. Quanto mais velho você fica, mais experiência, mais sabedoria, mais você quer. Não é? Tem um outro cantor aqui, David Bowie, ele diz assim também, envelhecer é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. Essa eu vesti. Essa carapuça eu vesti. Né? Quando é um processo extraordinário em que você se torna a pessoa que você sempre deveria ter sido. Cora Coralina, grande poetisa, ela diz, um rosto bonito vai envelhecer e um corpo perfeito vai mudar, mas uma bela alma será sempre uma alma bela. Cora Coralina. Serena, boa noite. Olha que coisa linda, né? A gente vai, como diz o outro, vai despencando, né? Meus cabelos, por exemplo, que são rebeldes, se rebelaram e partiram. As rugas chegaram, né?
a orelha cresce, a barriga também. Mas se a gente tiver uma alma bonita, uma alma linda, nossa, quanto bem a gente pode fazer. Quantas pessoas, né, nos olham e sentem aquela empatia de imediato, por quê? Porque a nossa alma está limpa. É igual a fazermos o evangelho no lar, né? As pessoas chegam na casa de alguém que faz o evangelho no lar, certamente, direitinho, tudo certinho, ela se sente bem, não tem vontade de ir embora, porque ali se sente bem. Aqui na praia a gente tem até alguns problemas com isso. As pessoas se sentem tão bem que acabam ficando fazendo aquela visita, sabe, de final de ano, Natal, ficam e tal. Mas que bom, né, que você pode receber. Isso é muito legal. Chico tem um texto assim pequeno também sobre a velhice, a gente vai, já a gente vai encerrar. Ele diz assim, Chico: devemos nos preparar para a velhice, para o período de esgotamento das energias físicas que, por vezes, significa também limitações no campo da vida intelectual. Precisamos adquirir sabedoria que nos substitua a impossibilidade mais tarde de grandes voos na conquista de mais amplos conhecimentos. O homem que sabe envelhecer é uma luz para a comunidade. Gente, Chico trabalhou, ele não podia andar, ele era carregado e ficava até madrugada atendendo o pessoal. E aqui está a grande verdade: o homem que sabe envelhecer é uma luz para a comunidade. Que bom que podemos ser a luz para alguém. E como está no Evangelho, não podemos esconder a candeia embaixo do alqueire. Nós temos que estar aí para servir, para ajudar. Sejamos luz. Olha que interessante isso. Então, gente, é necessário que realmente aprendamos a envelhecer. Os nossos conceitos hoje são outros, as nossas necessidades são outras, e quando a gente conhece Jesus, a sua trajetória, e assume o compromisso de ser um divulgador deste evangelho, das suas mensagens e principalmente de seus exemplos, a nossa vida muda totalmente. Isso não é papo de carola, tá? É que é uma grande verdade. A gente muda. Quanta coisa já não faz mais parte da nossa vida? E às vezes as pessoas falam: virou rato de igreja, virou... Que bobagem! Como é bom praticar o amor que Jesus nos ensinou, esse amor ágape. A nossa felicidade só existe quando o nosso irmão está feliz. Consiste em fazer o outro feliz. Esse é o amor ágape que Jesus nos ensinou. Façamos isso, que teremos uma velhice fantástica, maravilhosa. Para encerrar, antes das nossas vibrações, tem aqui uma poesia de Casimiro Cunha, psicografia Francisco Cândido Xavier. Carta aos velhos. Gostaria que vocês prestassem muita atenção, que é muito interessante. E ela diz assim: vens de longe no caminho, exausto de combater? Sim, meu irmão, a velhice é a hora do entardecer. Por vezes é uma hora triste, de amargurosas lembranças, do barco em que viajavas entre sonhos e esperanças. Da culminância do monte, examinas a paisagem e deploras os desvios de quem começa a viagem. Às vezes te calas triste, ninguém te quer atender, e choras porque conheces os tóxicos do prazer. Mas nunca te desanimes, prossegue em tua missão, continua esclarecendo o mundo de provação. Não desesperes porquanto, antigamente também, era chamado a verdade, e não ouvias a ninguém. Quebraste os cerros e atalhos sem olhar a consequência.
Sofreste muito e ganhaste o ouro da experiência. Perdoa quem viveu muito, tem muita compreensão. Compreensão é bondade que esclarece com perdão. Meninos, moços e velhos, nas lutas da humanidade, são 3 expressões ligeiras de um dia da eternidade. Meninice e juventude são a alvorada louçã. Velhice é a noite, porém, o dia volta amanhã. O que é preciso no mundo de prova e de sofrimento é que todos sejam velhos nas luzes do entendimento. Por isso, meu santo amigo, não te canses em saber, se tem muitos que ensinar, ainda tens muito a aprender. Conserva a tua esperança, guarda a paz do Mestre amado, a crença na tua noite é um firmamento estrelado. Na anticâmara do além, Deus te abençoe, meu irmão, dilatando no caminho a luz do teu coração. Casimiro Cunha, Carta aos Velhos. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Me despeço de todos nesse instante, agradecendo as palavras, as mensagens, aqueles que tiveram a paciência de nos escutar até agora. Agradecendo mais uma vez a querida Sueli, que nos faz o convite, que é o nosso contato, ao Mauro pela paciência, está sempre disposto a nos ajudar, e isso nos motiva cada vez mais encontrar pessoas assim como vocês a trabalhar cada vez mais. Convido a todos então a elevar o seu pensamento e o seu coração para que essa nossa vibração de amor possa chegar aonde houver um leito de dor, uma lágrima sendo derramada, seja ela de qualquer natureza, fome, saudade, tristeza, até alegria. Que Jesus nos auxilie sempre, que Deus nos permita que amanhã sejamos melhores do que fomos hoje, que nos dê sabedoria, experiência, para que possamos transmitir a todos aqueles que necessitam. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Deus, por tudo que me deste até hoje. Sou grato por essa luz, pela minha visão, pelas minhas mãos, pela minha palavra, porque as uso para te louvar e levar a tua mensagem. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Que a paz, a luz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco. Boa noite, Sueli, Flávia, Geni, Celina, Mauro, Ademário, Flávia. Gente, obrigado de coração. Até uma próxima oportunidade, se formos chamados e se a Sueli me aguentar. Fiquem com Deus. Estela, tudo de bom. Olha lá. Olha, que bom. Valeu, Estela. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Não tenho vontade de sair. Tchau, tchau.